Olá, delirantes. Vou imitar o Léo, já que ele não tá aqui. Não tá hoje. Hoje somos só eu e Zé, porque o Léo tinha uns compromissos aí pra tocar. É a vida sendo vida, mas a gente sempre garante a gravação com pelo menos dois de nós. O que é estar conectado com a minha proposição? Eu ia falar um pouco essa história agora, um pouco da história do espírito da época, mas eu Hum, ia partir de um outro lugar, não do problema do Léo com a vida, né? então, Que também tá ligado, mas eu hum. li agora é, o texto da Von Franz que devia ter sido publicado junto com Sincronicidade, Sincronicidade do Jung ou do sincronicidade da Von Franz? do Jung. É? Porque originalmente o volume teria publicado o Jung, o Pauli e a Von Franz. Ah, que legal. Mas porque aparentemente o Pauli era afim da Von Franz e a Von Franz não dava movimento para ele? Ele era afim, é, eroticamente, amorosamente falando? Cara, eu não posso dizer isso com todas as letras, mas pelo que eu entendi da história, era por aí. Mas aparentemente a Von Franz era homossexual. Então, acho que tem a ver com isso. Isso explica um pouco dela não ter dado bola pra ele. É, né? É E isso, né? também a gente não Tá tem tudo nenhuma bem, né? afirmação categórica. Ela morava lá com a Bárbara Hanna, né? É, Mas não tem nenhum lugar escrito isso, mas também o que que importa, né? não importa. E eu achei outro dia uma coisa sobre ela muito legal, cara. Ela falando assim: se alguém quiser saber da minha biografia, é só ler meus livros. Porra, bicho. Tá exposto Genial, né, tudo ali. cara? É, genial. Enfim. E aí eu tava lendo esse textinho que chama O Sonho de Descartes, Hum, que ela faz uma análise, né, dos três sonhos. O sonho, chama um sonho, mas ela faz uma análise mais do primeiro sonho do Descartes, mas dos três sonhos do Descartes que, de certa forma, foi a partir daí que ele criou a visão de mundo que a gente hoje conhece como cartesiano. uhum, E eu achei genial, assim, nem vou entrar na análise, porque eu acho que não é nem esse o ponto, né, que eu quero fazer. O ponto que eu quero fazer é que, eu até falei no grupo de manhã, isso, cara, que é impressionante pensar que tudo aquilo que a gente chama de cartesiano, e que eu não sei se a gente precisa definir isso, vem desse cara que sonhou isso. Ou seja, de um conteúdo, de um contato que ele teve com o inconsciente e com o irracional. É muito legal isso, cara. É muito legal, É muito legal que o irracional tenha falado pra ele da racionalidade, né? não é? É. A partir da interpretação que ele teve, né, do sonho, que era considerado, a gente não pode esquecer isso, na verdade, uma mensagem de Deus, Uhum, né? Ele fala de Deus o tempo inteiro nos escritos dele. uhum. Assim, foi Deus que enviou para mim a imagem e eu fiz esse negócio aqui. Muito louco, né, cara? Muito legal. E aí, assim, como essa. Claro, a gente não sabe que foi. A gente sabe que não foi só isso, que isso é, né, uma Uhum. imagem, eu acho, simbólica importante de tudo que segue, a partir, mais uma vez, do que ele constrói e do que a gente conhece como uma visão cartesiana, ou cartesiana, né? Enfim, do mundo. E, mas como ali tem uma expressão de algo que vem do inconsciente, mas que vai se manifestar como espírito da época, Uhum. né? Eu achei do caralho isso aí. Paradoxos, cara. É interessante, né? Eu tava. Na semana que vem, eu vou. Vai ter um evento na Metodista e vai ter uma mesa junguiana lá pra falar de coisas contemporâneas. E como a universidade tem uma pegada muito, né, científica, assim, da psicologia, eu tô ali, o tempo todo tentando fazer contraponto. Daí eu vou fazer uma fala ali sobre
a perspectiva da psicologia analítica sobre essa psicologia chamada científica. Porque ainda que a metodista tenha uma certa sensibilidade para acolher o pensamento junguiano, é um pensamento junguiano operativo, né? Então, assim, você quer fazer uma tese? Então tá, então você vai ter que aplicar uma técnica junguiana numa pessoa e comparar. Então, assim, não é ruim, mas sei Não lá. é junguiano. É, assim, eu acho que eu consegui escolher um caminho mais ou menos interessante, porque eu vou analisar a série de sonhos e vou fazer um aprofundamento qualitativo nessas imagens. Então, acho que eu consegui sair um pouco dessa enrascada. Mas mesmo assim, tem que ter indivíduo, né? Tem que ir pra campo. Mas não me ofende isso, acho que ficou legal. Mas a questão, cara, é que eu tava. Eu escrevendo isso, e fiz um resumo expandido para poder apresentar lá e tal. A hora que eu tava escrevendo, cara, olha a conclusão que eu cheguei. Olha que louco. O negacionista e o cientista, eles têm uma coisa em comum. É, eles só acreditam naquilo que a perspectiva deles pode explicar. É muito louco isso, né? Como que Ah, assim, não tem, porque claro que eu tô colocando uma polaridade bem estabelecida, né? Porque assim, eu entendo, logicamente, que existem pessoas que apesar de ter um approach científico, eles ampliam, negociam, trocam, né? Dialogam com diversas perspectivas de pensamento e tal. Mas eu tô colocando aqui, né? Vamos pegar até fazer uma imagem. Pega uma Natália Pasternak da vida que tá totalmente identificada com a ciência, que fica brigando com tudo quanto é coisa que ela considera pseudociência, versus um negacionista, né, que acredita que a Terra é plana, que toma vacina você vira jacaré, não sei o que, não sei o que. Esses dois sujeitos, cara, eles têm algo muito em comum. Não tem negociação. A vida só pode ser explicada segundo aquilo que eles percebem. A diferença é que o cientista, ele tem uma perspectiva de aceitação hegemônica, de uma suposta verdade hegemônica, enquanto o negacionista, ele tem uma verdade absurda. Mas assim, é a mesma coisa, né? É louco isso, né? E eu acho que tem um pouco a ver quando você fala de espírito da época e pensando de que o racional veio do irracional, né? Vem de um sonho. Talvez a gente não perceba o quanto de irracional tem em defender um ponto de vista a partir de uma única perspectiva. É louco, né? ah, pô. Você não viu ainda o Coringa, né? O segundo. Ainda não, cara. Eu Ah, quero ver, vou ver. Apesar você falou muito bem o que é importante, foi importante te ouvir. E apesar das críticas, né, faturamento super abaixo do esperado, dane-se, eu quero assistir mesmo assim que eu conseguir. cara, bom, depois que você assistir, a gente discute, e se o Léo assistir também. De Mas repente a a gente gente faz um ficar conectado delírio, com essa história. delirando É, com Coringa 2, né? Quem sabe a gente não que tá ajuda a com. vender mais ticket. Eu não sei se. Não sei se. Bom, enfim, não sei se precisa, sabe? Assim, É que, eu não, é que tem, ó, esse problema não é nosso, né? Mas acho que para quem produz tem uma expectativa, né, de faturamento. não sei. Realmente, assim, realmente não sei, cara. Depois você assistir, a gente fala, porque eu não sei, cara. Eu não conheço os caras, talvez o estúdio, não sei o quê. Agora o diretor, eu não sei, não, viu? Eu fiquei bastante em dúvida. O diretor meio que É, cagou, assim. cara, assim, bom, enfim, porque tem tudo a ver, que eu acho que pelo menos nesse aspecto eu posso falar sem revelar muita coisa, mas dessa infantilidade, chega a ser infantil. Tipo, você não gosta do tipo de filme? Ok. Você sei lá, não gostou do filme? Beleza. Assistiu e não gostou? Beleza. Agora, a maioria da- das colocações negativas eu não vou assistir porque não é o que eu quero. É basicamente é isso. Assim, sabe, assim, o filme não conta a história que eu quero que o filme conte. Eu já sei isso de antemão, então eu não vou assistir. Puta, cara, que negócio infantil. Mas enfim. É sacanagem, né, cara? É, bom, depois a gente volta nisso. Espírito da época, então. E aí eu tenho falado sobre isso, né? O quanto o espírito da época invade as nossas pequenas ações, mas a gente raramente pensa nisso, né?
E também acho que a gente não pode simplesmente demonizar o espírito da época, né? Porque, Claro, de claro, novo, é claro, isso, claro. né? Ele tem várias coisas, funções importantes, né? Nisso que a Uhum, gente acredita ser esse processo de criação de consciência, né? uhum. Eu acho legal quando você fala assim de não demonizar o espírito da época. Me veio a cabeça, a gente tá falando de filme, né? Me veio a cabeça aquele filme A Vila, né? Que é do Mr. Night Shyamalan. Uhum. E é um plot twist no final, né? Porque era É, exatamente, se eu fosse... Claro que não é só sobre isso o filme, né? Mas assim, brincando um pouco com a imagem, uma negação do espírito da época, né? é, é. E aquele monstro, né? Interessante aquela ideia do monstro que vinha, né? Não podia ir para uns lugares que tinha um monstro e tal, né? Que é o que você estava falando, né? Dessa ciência cega fundamentalista e do negacionismo no fim, né? Assim, eu gosto de brincar com isso, né? Que o complexo se esconde atrás do que parece bom, sabe? Assim, tipo, não é? O complexo se esconde atrás do que parece bom. O indivíduo gosta de ficar identificado com a parte boa do complexo, mas esquece que tem a antiandromia. Aí se fode, não é? Do que ele pensa que é a parte boa, obviamente, né? É igual, cara. Eu validei com o Val hoje um artigo sobre a persona, né? Em algum momento vai ao ar aí. Mas é igual. Eu não escrevi isso no artigo, mas de qualquer forma, é igual aquela fala assim: não, precisamos desidentificar com a persona, não sei o que, não sei o que lá. Tá, o que que você faz agora? Se você se desidentificou com a persona, cara, primeiro que você arrumou alguma outra tralha pra se identificar, porque é difícil, assim, não existe uma não relação com o mundo externo de alguma forma, isso é impossível. E mesmo assim, né, ao fazer essa desidentificação, e aí? O que que você faz agora? Porque agora você vai ter que lidar com essa tralha, cara. É, Eu acho, cara, que no fim das contas, eu tava conversando com o pessoal, né? Quando a gente. é, Cara, assim, nós, né, você, eu, a gente convive com junguianos que vivem a psicologia analítica, né? Em- Trazendo, né, outros autores, definitivamente outras teorias, mas que vivem e respiram isso. Assim, é uma história de vida. Os autores que a gente lê vivem isso, né? E aí eu vejo que, assim, cara, você estudar um troço aí, né? Vou estudar psicologia junguiana, 2 anos, fazer uma pós-graduação, agora eu sou especialista em psicologia junguiana. Porra, cara. é. Aham. Aham. Não tem como, cara. É engraçado porque a gente fala essas coisas aqui, depois os clientes vêm todos chateados, né, durante a semana. Porra, eu ouvi o que vocês falaram lá do delírio. Eu fiz 2 anos nesse negócio, quer dizer que eu não sei nada? É, então. Sim. É, é isso mesmo. Mas você não É, sabe nada, nada, mas assim, só tá começando, né? não é que É, não sabe nada, não saber nada é sacanagem, né? Mas assim, tá é, começando. Então, talvez o que a gente acabe fazendo aqui no Delirium, assim, é provocar para perspectiva não ser unilateralizada. Então eu gosto quando você fala assim, a gente não precisa demonizar o espírito da época. Claro, cara, porque se você demoniza o espírito da época, você fica um sujeito. é, Sei lá, tô procurando uma palavra, assim, um sujeito desadaptado, vamos pensar assim, desadaptado, desarticulado. E, é, e assim, se você tem um sonho grande, eu quero transformar o mundo, eu quero não sei o que lá, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é ser um vírus no sistema. E para ser um vírus no sistema, você tem que se parecer um pouco com o sistema, né? Senão, não, né? É isso, né? Aquele vírus que consegue, se a gente pensa em, metaforizando o vírus literal, aquele vírus que uhum, consegue enganar nosso sistema imunológico, aquele vírus que permanece. Agora aquele vírus chega assim, oi, sistema imunológico, sou vírus, sou vírus, sou vírus. Aí pronto, o sistema imunológico vai lá e
aniquila ele, né? Então, Tá, então, assim, você tem que se parecer um pouco com aquilo que você quer, de certa forma, influenciar e transformar. Mas você não precisa ser aquilo integralmente. E acho que é isso que você fala tá. muito, né, Zé? Cara, é o problema do paradoxo. Aliás, você podia escrever um livro sobre isso, eu acho que ia ficar ótimo. Assim, o problema do Puta merda. paradoxo. Ah, alguma coisa assim, o problema do paradoxo. Podia ser esse título do livro. Não, é legal, eu gostei, inclusive, adorei a ideia. Agora, como é que eu vou fazer isso? Tá bom, vou botar aqui na minha lista de Não, livros quando para você terminar o escrever. doutorado, depois de terminar o doutorado, você faz, é É. fácil. Senta 2 horas e escreve. Não, porque aí é outra coisa realmente, né? Que não tem que se É. preocupar. Depois que, depois Assim, que a tem que se gente termina. preocupar, não é isso, né? Não tem Não, que se tem, mas preocupar assim. com o É que de- rigor acadêmico, né? depois que termina É. os. Que a gente passa por essa roda de fogo aí acadêmica, aí dá pra escrever mais livremente, que nem os livros que a gente lê aí, né? Porque já tem é, um lugar de fala, pra usar um termo da época. E outra coisa, né, cara? Tem fundamento, tem fundamento científico não fundamentalista, né? Assim, é, né? Isso é importante, porque é isso. Tipo, a galera lê um livro do Jung e acha que tem que escrever igual ele. Não, assim, cara, o cara andou muito, né, assim, para chegar onde ele chegou, né? Isso foi muita pesquisa, muita dedicação, muita estruturação, muito trabalho de consciência e de persona, inclusive, para poder depois se libertar disso, se libertar, não completamente, mas se Uhum. libertar, né? Ter liberdade de trabalhar com isso e escrever com mais fluidez, né? Com mais tranquilidade, mas com muito fundamento. A galera acha que é assim, vou escrever ali, aí sai escrevendo, né? Assim. Outro dia eu vi, acho que foi Humberto Eco. Não, foi algum outro cara. Não foi o Eco, não. Mas enfim, era algum outro cara, assim, desses da sociologia, comunicação, né, semiótica. E o cara falando assim: eu não confio em nenhum livro que tenha sido escrito antes dos 30 anos de idade, sabe? Que o cara tenha escrito antes dos 30 anos de idade. Confio, bicho, isso aí, ó. Quando o cara escreve, quando o autor rever esse livro depois de 30 anos, ele vai olhar e vai falar assim: não, isso aí não, era uma bobagem. É, Achei legal. verdade. Claro, tem exceções, né? Uhum. Mas, claro, tem exceções. Mas, no geral, eu não discordo muito dele. Mas, cara, a própria formação de analista, diversas escolas exigem uma idade mínima para entrar na formação, né? Né? Para iniciar o processo, inclusive. Depois, porque vai durar por aí isso, né? 5, 6 anos, sei lá. Exato. Aí você Né? vai, teoricamente, vai ter uma maturidade que vai acontecer no meio do caminho, né? Mas uma coisa que você falou aí, enquanto você falava da academia, é se. E você acha que já usou essa expressão outras vezes? É, as ideias junguianas se transformando em um instrumentalismo, né? Uhum, uhum. É tudo instrumental, né? Assim, agora eu vou trabalhar o problema do ânimo. É mesmo? Com o seu cliente? Nossa. hum. Uhum. Vai lá, vamos ver se o ânimo tá afim. Vai lá, tenta. Vamos ver Cara, se o ânimo vai gostar da ideia. é isso, né? Essa instrumentalização e porque de fato tentar colocar a psicologia junguiana no espírito da época. Eu acho que a psicologia junguiana ela tem uma certa dose de atemporalidade, cara. Por isso que eu entendo, assim, uma coisa, cara, é você é, pegar uma teoria de, sei lá, quando eu era moleque, dizia que comer ovo fazia mal. Aí os caras pesquisaram e falaram assim, olha, na verdade, o ovo é até legal, né? Então assim, tem coisas que naturalmente, ou então assim, coisas elementares do tipo, cara, eu não sei onde que eu li uma pesquisa que parte da longevidade dos seres humanos, por incrível que pareça, está no hábito de lavar as mãos. Não, olha que absurdo, né, cara? É muito louco isso. Então, isso são constatações que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, a partir de um avanço que a gente pode chamar científico. E aí, beleza.
E aí, o que que o sujeito mais típico, claro, que não junguiano naturalmente, o que que ele faz? Ele vai pegar a ideia do Jung e vai analisar nessa mesma perspectiva. Tipo, olha, essa ideia do Jung aqui, ela é, a ideia do Jung está para comer ovo faz mal, assim como a ideia atualizada de comer ovo faz bem está para, por exemplo, a neurologia. Mas não se compara. Esse é o ponto, né? Eu acho que esse distanciamento que tem que dar. Isso quer dizer que a psicologia junguiana é uma vaca sagrada, intocável? Não é esse o ponto. Mas as atualizações que devem acontecer é num outro campo, não é uma atualização literalizante, né? É uma atualização num outro lugar. É, a partir de um espírito da época. Só que nesse espírito da época não significa concretizar a teoria, né? Literalizar o que ele está falando. Eu acho que aí acaba caindo num erro, mas até numa tentativa assim do sujeito de se defender da própria insegurança de trabalhar num terreno tão pantanoso que é a teoria criada pelo Jung. Ela não dá essa sustentação, né? Esses pilares, assim, né? 2 mais 2 na psicologia junguiana não necessariamente é 4, né? Ela não é cartesiana. É, é isso aí, não é mesmo. E aí dá E é isso. E trabalho. aí, sabe o que é legal? É porque é isso, porque assim, e aí, espírito da época mais uma vez, tá na gente. Então, a tendência é pensar as coisas de maneira cartesiana, mesmo que você diga que não. E isso é muito complicado de ser identificado. É a mesma ideia que o Jung traz com relação ao cristianismo. Cara, se você vai ler filosofia oriental, perceba seus valores cristãos antes de fazer isso com profundidade para você entender de verdade o que está sendo trazido, né, por esse outro mundo, né? E eu acho que é parecido com isso, sabe, cara? Porque a pessoa parece, talvez de maneira enantiodrômica, talvez até sintomática, né, assim, apaixonada pelo que é irracional, mas não percebe que está se aproximando desse irracional a partir de ideias cartesianas, a partir de uma visão cartesiana do mundo. Não dá certo. Vai ter um Aí fica teto. lá empacado, fica lá, né? Fica batendo de frente porque não se abre para aquilo que é irracional, apesar de dizer o contrário. Uhum. Até porque não enxerga, né? Não enxerga esse É. complexo da racionalidade, o complexo cartesiano, complexo de René Descartes. Pois é, e cara, e aí eu vejo que acaba. É que eu tô agora tomado pelo complexo de corretor de monografia. O sujeito ele cartesianiza, né? Acabei de criar um verbo aqui. Coisas que assim, que são vivências filosóficas ou espirituais ou religiosas. E aí ele cartesianiza isso, colocando numa espécie de manto sagrado, né, coberto por esse manto sagrado, e esquece que essas paradas têm sombra também, né? O que eu quero dizer? Aquela pessoa que é muito identificada com astrologia, com yoga, ou com qualquer religião, qual seja, cara, a grande questão é assim, onde está a sombra dessas paradas? Né? Não no sentido de falar, é do mal, não é isso que eu tô dizendo, mas assim, cara, alguma coisa tem, tudo tem sombra, tudo tem contraponto, a sombra dá contraste, dá circunscrição pro fenômeno. Então, a hora que eu olho para isso, fica mais criativo até, né? A minha vivência, a minha Ah, experiência com a coisa, uma experiência mais íntegra, né? E não uma experiência unilateral. Que eu escrevi no grupo lá de professores esses dias, no Dia dos Professores. Cara, se um professor blasé, um professor encebado, pelo amor de Deus, cara, se exponha. Tão mais legal. então, ei, mas parece que a gente está demonizando o Descartes agora, mas não, não Não, é disso que se imagina, o trata. cara. Não, não, porque eu tava pensando que você falava, caralho, tipo, se tiver gente que estuda filosofia, matemática, essas porra, vai pensar, aí, cara, os caras tão fora. Porque, assim, na verdade, que é também parecido com o que aconteceu com a psicanálise freudiana e que tem acontecido com a psicologia junguiana e que acontece com todos esses modelos que são manifestações ou estruturações de algo que é arquetípico e aí toca todo mundo, né? Assim, então todo mundo, a gente se identifica com aquela porra, que é Uhum, assim. Na verdade, Descartes diz o seguinte,
Vamos utilizar a razão, vamos pensar cientificamente, inclusive a partir da subjetividade, e vamos manter a dúvida com a gente. Assim, que tem até o Léo falou que estava escrevendo, acho que saiu hoje lá o artigo dele, né, sobre a dúvida. E vamos manter a dúvida com a gente. Então, Descartes em si não é o problema. O problema é o pensamento cartesiano que surge e que, né, e que vira esse negócio que a gente chama de cartesiano. Que é a O mesma coisa pensamento que a gente tem brigado, cartesiano. né, Rafa, que a gente falou. O, É, o problema não é o Hillman, o problema são os Hillmanianos, o problema não é o Jung, o problema são os Jungianos, né? É sempre isso, né? A gente sempre volta nesse negócio. sim, sim. Mas, enfim. É. É, não, Só mas para foi. defender um pouquinho, né? Assim, o Descartes, enquanto filósofo, Não, foi pensador, bom você né? falar Assim, isso, até né? porque, pessoalmente falando, eu tenho zero profundidade em Descartes e quem sou eu para contrapô-lo, né? Na verdade, a gente só está pegando um pequeno recorte e fazendo uma ampliação. Até porque, que bom que há o pensamento cartesiano. Porque senão, cara, ia ser tudo meio mole, né? Assim, a gente precisa de É, critério. exato. Não, então não precisa de razão para nada. Não, É, peraí, calma aí. calma. É muito difícil, né, cara? Cara. Ah, meu Deus. Eu tô falando, fica legal esse seu livro aí, O Desafio do Paradoxo. Não era o problema? Você Ah, já mudou, pô. O título dele. pode ser o problema do paradoxo, O fica bom. desafio é legal. É. O problema fica mais legal, eu acho, o problema do paradoxo. Achei um negócio legal que ela fala aqui, cara. Ela fala assim, é, que muitas vezes, enquanto ela está falando de Descartes, né, que o esforço infrutífero da consciência é, é o que permite, de certa forma, que o inconsciente entre na jogada, ele se manifeste para resolver a questão. Enquanto ela fala do Descartes, né? Então é isso, tá lá, na consciência. O cara, você não pode abandonar o problema. Né? Assim, então, que é isso que a gente estava dizendo. A razão faz parte, eu vou continuar fazendo esse esforço, que é infrutífero, aí eu vou dormir. Aí o sonho vem e resolve para mim, fala, ó, é isso aqui. Mas se não tiver o esforço infrutífero da consciência, não tem o sonho se manifestando. Pô, é muito legal isso. É muito legal isso, cara. O sonho, ou o inconsciente, sei lá, né? Assim, de alguma É o que maneira. quer que seja. Cara. Há muito a se descobrir ainda na psicologia analítica, né? Porra, bicho, muito, né? E aquilo que você falou também, as coisas vão se transformando, o próprio mundo se transforma, o fenômeno se transforma, né? Assim, e eu acho que aí está a temporalidade que você estava trazendo, que o Jung propõe, e propõe uma psicologia atemporal mesmo, na minha visão. Eu Também acho, é uma concordo. psicologia atemporal. Quem acha o contrário está aprisionado no conceito e não na dinâmica, né, que ele desenha, né? Assim, Perfeito. quem acha que a psicologia dele é datada, assim, está aprisionado no conceito. Com cara, putz, olha, eu não podia concordar mais, cara. É exatamente isso. A psicologia do Jung, ele é atemporal. E ela só fica temporal se fica preso no conceito. Porque, assim, é aquilo que a gente já falou aqui em algum momento, né? Ah, mas e ânima e ânimos? Se você fizer uma leitura puramente conceitual, claramente é datado. Agora, se você fizer uma leitura dinâmica disso, você vai ver que é atemporal. É simples até, né? Sim, mas é complexo ao mesmo tempo. E tem uma outra coisa, cara, que eu não tenho. Cara, assim como você e outras pessoas, não tenho nem tempo de ficar pesquisando muito outras psicologias, né? Porque, assim, nossa agenda é suficientemente ocupada pra... É, eu perguntei outro dia para Irene, minha supervisora lá, né? Uhum. Falei, com uma curiosidade, Irene, é, que eu nunca vejo ninguém falar do Hillman. Você já leu? O que que você acha dele? Eu perguntei o que você acha dele. Ela falou assim, eu já tenho muito com o Jung e Calvin Francis, eu não consigo, não tem porquê eu ler mais nada. Assim, foi a resposta dela, assim, não dá, assim, não tem porquê. Sabe, assim, bom, segue aí. Então, então, olha que interessante a resposta dela, cara, dentro do próprio mundo, né, dessa psicologia analítica barra arquetípica que é do Human, é,
Não sei por que que o Rima quis criar um nome novo também, mas enfim, outra história, né? É, É, dane-se. Mas, eu estou aproveitando que o Léo não tá aqui, porque o Léo tá meio humaniano agora. o Léo, ele tá Eu mais acho que ele rimaniano. tá meio humaniano. É. E a gente aproveita que ele não tá pra dar Não, uma cara, coisa. eu gosto do Hillman, assim, eu não vou dizer que eu não gosto, mas é interessante que eu tenho uma afinidade com o Jung, assim, cara. É isso, tem coisas, eu acho que ele tem coisas que são geniais. Tem livros do Remo que eu adoro. E tem livros do Remo que eu penso, cara, parece que o cara não entendeu Jung. Mas enfim, outro dia a gente fala disso. O Psicologia Alquímica foi bem frustrante ler, depois eu falo, que é o livro do Hillman. Foi bem frustrante. Eu Tá. achei, tava todo empolgado e... Bom, e... mas enfim, o que eu tava falando, assim, se a Irene, ela, nesse próprio mundo da psicologia analítica, ela já faz um recorte. Naturalmente, a gente vai fazer nossos recortes também. Mas, cara, daquilo que eu me recordo da faculdade, e faz tempo, e daquilo que eu troco, com às vezes supervisionandos que tem algum trânsito aí em outros mundos, fenomenologia, TCC, psicanálise, tem uma coisa que eu vou falar que eu sei que é bem arrogante, assim, uma arrogância teórica, mas falo mesmo assim. A atemporalidade da psicologia do Jung, ela consegue abarcar todas as psicologias. Todas. Todas. Eu consigo explicar qualquer fenômeno de qualquer outra psicologia usando o modelo junguiano. Rafa, mas até TCC, aí eu uso um princípio bem básico, cara. Uma pessoa que chega no consultório, tá com o ego todo esfacelado, tomado pelo complexo. Não tem análise. Ninguém faz análise com complexo. Você precisa dar uma reduzida na potência desse complexo para que o ego ocupe minimamente um lugar de volta ali para que a análise aconteça. Como que isso é feito? Olha, de outra maneira, não tão imitando a TCC, mas de outra maneira, reforçando o ego, que é o que a TCC faz o tempo todo. Então, assim, a minha primeira analista falava isso, a Cecília França, falou, olha, Uhum. é meio assim, né? É meio behaviorismo que a gente faz no começo, isso é muito louco, né? E é. É, é, é. Bom, você Então, sabe, né, que eu fui. Eu acho que a galera sabe. Nos primeiros 2 anos de faculdade, eu falo que eu era behaviorista from hell. você Tipo, isso comentou, tem, né? vixe, iniciação científica, prêmio, essas porra todas, assim, de cabeça. Eu acho que é isso aí mesmo, tá certo. Você falou, tá certo. Cara. Aí depois pega todas as psicanálises, Lacan, Winnicott, Freud. Puta, cara. O próprio Adler, que é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. Cara, tudo eu consigo explicar a partir de uma perspectiva junguiana. Tudo. Cara, gestalterapia. Porra, que é um fenomenólogo maior do que Jung. Na própria faculdade esses dias, assim, uma professora falou, ela não é junguiana. Ela falou assim, olha, gente, com respeito, ela estava se referindo a Jung, né? Ela falou: olha, é o seguinte, né? Mesmo que Jung não seja dito como tal, ele foi um grande fenomenologista, né? O fenomenólogo, enfim. E foi! Sim, já não tinha esse nome ainda, mas É é que eu isso. disse nome. Porque essa é a perspectiva mais da gestalterapia. Cara, mas assim, numa supervisão, mas eu falei isso, né? E o cara falou assim: nossa, cara, mas isso parece gestalterapia? Eu falei: parece. Então, assim, então por aí vai, a gente poderia buscar todo quanto é nome que a gente tem de psicologia. Cara, tudo ele abraça, porque assim, e é isso, cara, que às vezes é muito difícil, até para coisas que a gente já falou aqui, às vezes a gente é meio repetitivo, mas é que acontece, a vida é repetitiva, né? Todo dia a gente É, acorda, toma café, dorme, né? Toma banho, né? Então é isso. Mas é que a grande questão é se descolar da literalidade daquilo que está escrito na obra do Jung, dinamizar o conceito, porque ele está tentando trabalhar com princípios, cara, é mais ou menos assim. O Jung fala pra gente que, olha, é o seguinte, na respiração a gente absorve oxigênio e solta gás carbônico, né? Ele está explicando isso para psicologia, isso é um princípio basal. Ou seja, o cara que descobriu, sei lá que cientista que descobriu que na respiração a gente absorvia oxigênio e soltava gás carbônico, ele não é contraposto nunca mais. Como você vai contrapor? Olha, o cara errou, acho que a gente, na verdade, inverteu, viu? Fica gás carbônico e sai oxigênio. Cara, não tem, isso é um dado de realidade, mas alguém descobriu algum dia. Imagina, será que os povos primitivos tinham ideia de que a gente que tinha oxigênio, essas porra?
tinha, cara, simplesmente respirava. Mas algum cara vem e fala: olha, tem oxigênio e tem gás carbônico, né? E aí, beleza, isso passa a ser uma verdade universal. Eu diria que o Jung é um cara que fez isso pra psique. Ele começou, cara, ele deu assim, fundamentos universais atemporais. Falou assim, cara, daqui em diante, agora vê. Agora, como que esse oxigênio é sintetizado pelo corpo, que molécula que se aprisiona, por que que gás carbônico, se ficar muito tempo, nananã. Aí tem um monte de coisa que faz em cima disso, mas, cara, mas é inegociável que é uma relação de um fica, outro sai. Né? Então, assim, é Cara, foda, né? eu tava lendo. Hum. É, pode, lendo esses dias, trabalhando algumas coisas aqui. E aí tem uma espécie de ave, que nem toda ave é pássaro, mas isso é uma bobagem. Eita, agora complicou. É porque são espécies diferentes. Nesse caso, essa ave é um pássaro. Eu não vou lembrar o nome. Tô só sendo chato com o preciosismo. Mas, enfim, tem uma espécie de pássaro que, é, a partir de estudos de aprendizado vocal, os caras observaram que a fêmea, quando atinge a idade adulta, busca pássaros macho que cantam igual o pai, Igual o pai dela, igual o pai deles. igual o pai dela. Caraca! Do caralho, bicho. Tipo, tem complexo paterno, sabe? Assim, eu não quero reduzir. Eu tô reduzindo, eu sei que eu tô reduzindo, Não, eu mas eu sei. entendi, eu Mas assim, entendi. né? É muito legal, cara, isso. Tipo, e é isso que você tá falando. O Jung enxergou um negócio que não, inclusive, não não fica só na psicologia humana. É maior do que isso. E talvez a gente perceba muito pouco, ou pense muito pouco nesse sentido. Mas a hora que eu li isso, eu falei, puta merda. Olha só, e tem vários exemplos outros, exemplos que a gente pode buscar em comportamento animal que vão mostrar a construção, exatamente o jogo entre instinto e arquétipo, Uhum. né? Assim, entre a imagem e a manifestação instintiva, eu não vou entrar demais nisso sim, mas porra, cara, caralho, né? Imagina, as É. passarinhas vão tudo atrás dos passarinhos que lembram o canto, que Que lembra cantam o igual o papi. pai cantava, né? Muito legal, cara. Ai, cara, é muito louco, né? Esses dias eu fui lá no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu. Puta, cara, lugar lindo, cara. É um monte, tudo bem, tudo tá certo que é um monte de pássaro engaiolado, mas é uma gaiola grande, né? Mas tem um trabalho bonito por trás disso, que é tudo pássaro vítima de maltrato, não sei o quê. Então os caras fazem um trabalho bem legal, bem honesto ali. É, e é bonito. Só não sabia que eles também tinham complexo paterno. Legal, né? Legal, né? Muito legal, cara. E Muito aí louco. tem outros exemplos, mas eu lembrei desse. É, Tanto basta a para um gente lado quanto para o lembrar, né? outro, com outras espécies, né? Assim, é, Cara, é só a gente lembrar lá do que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Do Franz de Waal, né? No livro A Era da Empatia, né? Eu costumo dizer para uma galera que existe uma porção de autores que não são junguianos literalmente falando, mas são junguianos de alma, né, digamos assim. Franz de Waal, para mim, é um deles. O Bicho Han é outro deles. Isso pode soar ofensivo que eu vou falar agora, mas enfim, Edgar Morin é outro, assim. É porque o Mohan ele tem um pensamento tão solidificado e tão dele, né? Assim, mas tem é, uma puta interlocução, cara, os vários aspectos, né? Então, é. enfim. O Mohan é um cara que passeia por todas essas dimensões, né? E, diferente do Jung nesse sentido. O Jung vai na psicologia, Não, né? o E o Mohan, Mohan ele vai construindo um modelo que passeia por vários lugares, o assim, que Mohan é é a maior história que ele da é maior. complexidade. Ele é maior. Sim, É, em termos de amplitude de pensamento teórico, é, ele é maior que Jung, não tenho dúvida disso. é. É, Não em profundidade, mas acho que em em horizontalidade. abrangência, sim, não em profundidade, É, mas em abrangência. E que é importante, né? é, Uma coisa não é inimiga da outra. Né? Tem hora que a gente precisa de claro, claro. abrangência, tem hora que a gente precisa de profundidade, né? E tá tudo bem. Que eu acho que isso é muito legal, né? O Mohan é um cara que ele vai pegando de todos os lugares e vai costurando, né, um tecido com todas essas coisas. O Jung, ele vai para baixo, né, assim, e o Uhum. Mohan, ele vai costurando na horizontal. É legal isso. Bom, E aí, bom, meu? né, Tá bom? cara? Tá bom. Chega. Beleza.
Vamos que vamos. Tá. Beijo, gente. Força.